O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Eu quero aqui por meio dessa live, essa mensagem, me congratular com um irmão aqui dessa cidade, aqui de Antônio Diogo, de onde estou transmitindo essa live. Um irmão, membro do Sistema Adventista do Sétimo Dia, o qual, essa noite passada, ele enviou-me um áudio demonstrando seu sentimento de repúdio ao sistema da igreja, principalmente por líderes da igreja que estão se corrompendo com a mentira desse mundo, deixando de pregar a verdade por questões, digamos assim, de interesses pessoais, e com isso se corrompem. Esse meu irmão, ele mandou um vídeo que está indignado com esse sistema desses pregadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão fugindo da verdade. Mas, meu irmão, eu não quero citar aqui o nome do irmão por questão de ética. Mas, meu irmão, eu te digo uma coisa, meu irmão. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente pelo que você me enviou, meu irmão. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, irmão, diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Veja só, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E assim está a humanidade, meus amados irmãos. Meu querido irmão que enviou o áudio, assim está a humanidade, estando em trevas. No livro de São João, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz o seguinte: no versículo do versículo 1 ao 4 diz o seguinte, olha: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja só, a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aí está, meus amados irmãos. O povo que está sendo dado à cegueira, meu Pai do céu. Muita cegueira nesse mundo, meus amados irmãos. Eu tenho o conceito, meu conceito é de que a cegueira espiritual, ela se difunde em dois tipos de cegueira. A cegueira espiritual se difunde em dois tipos de cegueira. A primeira cegueira é a cegueira pela ostentação, pelo poder. Cegueira pela ostentação, pelo poder. Pessoas que querem ser aplaudidas. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 26, eu vou ler aqui nessa Bíblia antiga que é católica. Bíblia católica, né? Mas é antiga, mas é verdadeira a Bíblia. Aqui eu falo católico pela tradução, né? Mas diz o seguinte:
Você pode conferir qualquer outra versão. Lucas capítulo 6, versículo 26, diz o seguinte, meus amados irmãos. Olha só o que diz aqui no versículo 26, olha. Ai de vós, se todos os elogiam. Ai de vós, se todos os elogiam. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Ai de vós, os que vos elogiam, porque assim era tratado seus antepassados, né? Seus falsos profetas. Bateu palma. Tem versões que diz: ai de vós quando todos vos aplaudirem. Ai de vós quando todos vos aplaudirem. Aí, meus amados irmãos, quando todos estiverem te aplaudindo, só há um ser que nós devemos aplaudir e dar glória ao nosso Criador. Mas quando todos estiverem te aplaudindo, cuidado, meu irmão. Cuidado que o alçapão do caminho do inferno está com a porta aberta, você pode cair. O alçapão do caminho do inferno está com a porta aberta e você pode cair. Cuidado. Ai de vós quando todos os aplaudirem. Veja no livro de Lucas, eu acabei de ler, capítulo 6, versículo 26. Tem muitas versões que falam diferente, mas dá no mesmo. Aqui nessa versão aqui, nessa outra versão aqui, na João Ferreira de Almeida, que eu tenho aqui, eu vou ler eu não queria abrir não, mas eu vou ler para vocês aqui. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 26, como é que diz aqui? Dá no mesmo também, veja só. Lucas 6, 26. Diz assim: ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Elogiavam, batiam palma, e aqueles falsos profetas se engrandeciam. E todos vão perecer aonde? No lago de fogo e enxofre que tem preparado para eles. É assim que está. Esse tipo de ostentação, né? Cegueira, esse tipo de cegueira espiritual, cegueira pela ostentação, pelo sucesso, fama, para receber aplausos. E ai de vós quando receber aplausos. E a outra cegueira espiritual, meus irmãos, é a cegueira pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Coitados. Essa cegueira pela falta do conhecimento pela palavra de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o roubar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se planteia, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como também os animais do campo e como as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Na terra não há verdade. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, só há mentira. Mentira. A verdade deve ser essa. A palavra de Deus. Essa que é a verdade. E devemos falar pela verdade. Ninguém repara em mim pelo que eu falar, pelo que eu murmurar. Ninguém repara em mim por uma sabedoria que vem de mim. Mas repare na sabedoria que vem em mim, essa sabedoria que é de Deus. Eu, como qualquer outro irmão que prega a verdade, somos apenas uma pequena luz. Uma pequena luz aqui na terra que leva a luz maior,
Assim falou uma serva do Senhor, senhora Ellen White, falou uma vez. Que ela disse que é apenas uma pequena luz que leva à luz maior. Assim somos nós também. Uma pequena luz que levamos à luz maior. Que luz maior é essa? A palavra de Deus. Essa é que é a luz maior, meus amados irmãos. A palavra de Deus. E é nela que nós devemos buscar conhecimento, meditar, nos orientar, nos instruir por meio da palavra de Deus, meu irmão. E eu dou parabéns a você, meu irmão, que me fez esse áudio essa noite. Você está sendo uma pessoa iluminada, meu irmão. Pela palavra de Deus, você está sendo muito iluminado. Olha, irmão, Deus tem um projeto grande. Eu estou aqui nessa cidade, meu irmão, não é à toa não. Foi Deus que me enviou para essa cidade. E Deus tem um projeto para essa cidade. Deus tem um plano. E Ele está contando contigo também, meu irmão. Não vou dizer o teu nome por questão de respeito. Pode você não gostar. Mas Deus está contando contigo também com esse projeto tremendo que Ele tem aqui na cidade de Antônio Diogo, meu irmão. Ele está dizendo, venha. Está chamando você, meu irmão, para vir fazer parte da verdadeira igreja de Deus, que é a igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia, meu irmão, é os irmãos sinceros, verdadeiros, retirados de dentro das denominações para formar a igreja verdadeira de Deus. Porque as denominações estão caídas. As denominações caíram e se corromperam com o sistema do ecumenismo, o sistema dos homens. E Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando porque você tem um papel grande aqui nessa cidade. E Ele está precisando de você, Ele está te chamando para que você venha para fazer parte do povo do remanescente de Deus, irmão. Ele está te chamando hoje. Sai do meio da Babilônia, sai do meio da perdição. Vem para o povo que tem a liberdade de pregar a palavra de Deus. Vem ajudar, tirar o povo da cegueira de conhecimento. Dessa cegueira espiritual por parte do conhecimento da palavra de Deus. Vamos ensinar esse povo, meu irmão. Você viu aí que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Deus está chamando. Deus está chamando para que nós venhamos pregar a verdade, venhamos nos unir, meu irmão. Porque tem muita gente aqui do Antônio Diogo que está querendo ouvir a verdade. A serva do Senhor diz que Deus está chamando homens que não se vendam e nem se comprem, mas que chamem o pecado pelo nome. Está chamando homens assim como você, meu irmão. Venha, Deus está te esperando. E nessa questão de cegueira espiritual, pela ganância, pelo sucesso, é que a igreja está fugindo dos verdadeiros princípios, dos verdadeiros caminhos de Deus, deixando de pregar a verdade. O sistema do ecumenismo, o sistema papal e o sistema religioso em geral, eles estão todos enlaçados por uma organização chamada ecumenismo. O ecumenismo uniu todas essas igrejas para fugir da verdade. E esse ecumenismo é puxado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E é isso que eles estão tentando barrar a mensagem de Deus, as 3 mensagens angélicas. Eles estão tentando fechar a nossa boca para não falar a verdade. Por esse sistema ecumênico. Estão pagando para pessoas que estão ligadas ao sistema político espalhar essa corrupção. Aqui no Brasil temos uma deputada por nome de, acho que é Damares ou é Damares, eu não sei, é Damares. Uma deputada que ela é adventista do 7º dia, e ela que levantou uma lei dentro do Congresso Nacional, chama-se a Lei da Liberdade Religiosa. Meus irmãos, Lei da Liberdade Religiosa. Que liberdade religiosa é essa? Que esse projeto de lei que ela levantou lá, meus irmãos, está rezando o seguinte, que todos nós temos a nossa liberdade religiosa, mas não podemos
criticar a religião de ninguém, de ninguém. Então não tem liberdade religiosa, porque, segundo a Bíblia, nós temos uma mensagem a pregar. Essa lei da liberdade religiosa dela diz: se eu ferir a tua religião, eu vou ser condenado, vou ser processado. Não pode falar. Agora, veja só. Ela está falando isso não é contra mim nem contra você, não. Está falando isso é contra essa palavra aqui, ó. Palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Palavra de Deus? Porque dentro da palavra de Deus tem uma mensagem para ser pregada. É a mensagem, as 3 mensagens angélicas, ela tem que ser pregada. As 3 mensagens angélicas diz lá que um anjo voa pelo meio do céu conclamando o povo a se voltar para o Deus Criador. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E o segundo anjo está dizendo lá, anunciando a queda da Babilônia, que é a Babilônia é a falsa religião, guiada pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelo tal de seu sumo pontífice, o Papa sei lá o que lá, Papa Chico, que está até levantando uma ideia, um projeto agora de se fazer uma nova Bíblia, porque ele disse que essa Bíblia aqui já está ultrapassada. Ele diz: temos que fazer uma nova Bíblia, porque esse livro aqui já está ultrapassado e a nossa juventude está precisando de um novo livro. Filosofia, meus irmãos. É isso que ele quer fazer. E a Igreja Adventista está no trem deles também, viu? A Igreja Adventista está no trem papal, pelo meio do ecumenismo. Essa Damares aí, essa deputada, essa lei dela está impedindo de se pregar as 3 mensagens angélicas, porque as 3 mensagens angélicas denunciam o falso sistema, o sistema religioso. O falso sistema religioso denuncia, ela mostra quem é a besta, mostra quem é o anticristo, mostra quem é o Papa, mostra tudo. E agora, quando eu vou pregar e denunciar que a Igreja Católica Apostólica Romana é a besta e que o Papa é o anticristo, eles vão me processar porque eu estou falando mal de outras religiões. Está indo contra a liberdade religiosa. Que liberdade religiosa é essa, doutora Damares? Em que você está querendo brecar a palavra de Deus, está querendo frear a palavra de Deus para que não vá a verdade para o povo que está aí nas trevas? A senhora não é nenhuma crente, a senhora não é nenhuma serva do Senhor, não. A senhora é serva do Satanás, porque está impedindo a propagação da verdade da palavra de Deus. É isso que a senhora está impedindo. Nós somos os remanescentes e temos que pregar a verdade. E Deus tem uma missão para nós aqui na terra. Deus tem uma missão. É a missão do remanescente e as 3 mensagens angélicas. A missão do remanescente e as 3 mensagens angélicas. Veja só. Qual é a missão do remanescente? Qual é a missão do remanescente? Primeiro, pregar as 3 mensagens angélicas. Pregar as 3 mensagens angélicas. A missão do remanescente, a primeira mensagem é pregar as 3 mensagens angélicas. Cristo disse de seus discípulos, olha, aqui está escrito no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 76, que está dizendo, olha, Cristo disse de seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Nós somos o povo de Deus, assim denominado, para proclamar as verdades de origem celestial. A obra mais solene, mais sagrada, já entregue aos mortais é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica ao mundo. Isso é a obra mais solene e sagrada que Deus nos entregou para que nós venhamos a pregar, meus irmãos. Proclamação das 3 mensagens angélicas, primeira, segunda e terceira mensagem ao mundo. A mensagem número 2, reparar as brechas doutrinárias. O que é reparar as brechas doutrinárias? Olha, meus irmãos, as verdadeiras doutrinas que vêm da Bíblia, que Deus deixou para nós. Nós devemos reparar e não deixar que envolvam falsas doutrinas no nosso meio. Dogmas criados pelos homens para tentar nos desviar do verdadeiro caminho que é as doutrinas oriunda da palavra de Deus.
É isso. Então, a segunda mensagem é reparar as brechas doutrinárias. Veja só. O remanescente de Deus em pé diante do mundo, como reformadores, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangido pelo amor de Cristo, devem cooperar com ele na reconstrução dos lugares assolados. Está vendo aí, meu irmão? Está vendo essa verdade aí, irmão? Devem ser reparados. Devemos ser o quê, irmão? Reparadores das roturas e restauradores das veredas para morar. Restaurador das veredas. Reparador das roturas e restaurador das veredas. Que roturas é esta? A lei de Deus foi quebrada. Devemos restaurar essas veredas, os caminhos que levam à verdade de Deus. Restaurar os caminhos de Deus. Reparar o muro, as brechas feitas no muro da palavra de Deus, que é os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás. Ou seja, não fazer imagem de nada e nem adorar, se prostrar diante dela para adorar. É assim que fazem essas falsas lideranças. O poder da besta, o poder do anticristo, a Babilônia presente, Igreja Católica, formando imagens para as pessoas adorarem. Natal, que Natal é esse, gente? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não. Ninguém nem sabe nem quando Jesus nasceu. Eu não vou entrar aqui em detalhes, não. Mas tirar o povo dessa cegueira espiritual que está aí. Então veja só, devemos ser reparadores das roturas e restauradores das veredas para morar. Então, o segundo mandamento da palavra de Deus: não fazer imagem de escultura e nem adorar. E o terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Veja só, hoje aí no mundo aí, qualquer coisa aí estão falando aí o nome de Deus. Pessoas que não têm dignidade nenhuma de pronunciar o nome de Deus, por qualquer coisinha estão falando o nome de Deus. Até nessas televisões aí, nesses programas cruciais aí do mundo aí que está matando a humanidade. E o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus está mandando que nós devemos santificar o dia de sábado. Não farás nele nenhum trabalho, nem obra nenhuma. O dia de sábado é para santificar o nosso Deus, não é o dia de domingo, não. O dia de domingo é um dia pagão. É um dia pagão, o dia de domingo. Não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de sábado. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte: e eis que vos dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. Ou seja, servir de sinal entre Deus e nós, os seus filhos, que somos verdadeiramente filhos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus. É o sábado. Não farás para ti obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal dentro das tuas portas, e nem o estrangeiro dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento. E o 5º mandamento, 6º mandamento, 7º mandamento em diante, é sobre o nosso amor ao próximo. Honrar pai e mãe, para que se prolongue teu dia de vida na terra, é o 5º mandamento. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não falar falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçar nada do próximo. Nada. Nem bens, nem sua cabritinha, que é a sua esposa. Viu? Não devemos cobiçar. E essas mensagens que nós devemos pregar. E as 3 mensagens angélicas está dizendo lá, meus irmãos. Que adorai o Criador que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. É o nosso Criador, está lá.
As 3 mensagens angélicas no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 12. Confira. E deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa ao seu respeito? Que valor terão nossas palavras então? Isso é a mensagem aqui, dessa segunda mensagem aqui, que é reparar as brechas doutrinárias. Está dizendo, né? Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa ao seu respeito? Que valor terão nossas palavras então? Deveremos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre os transgressores, antes que lhe digamos como evitá-los? O que será de nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem antes que acreditemos o que ela diz? Em raios claros e distintos tem-nos vindo a iluminação, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está bem próximo. Está bem próximo. Próximo às nossas portas. Está no livro de Mateus 24, versículo 33. Essa mensagem aí, meus irmãos, ela está escrita no livro Testemunho Seleto, volume 3, página 288. Essa mensagem aí. E a terceira mensagem que nós devemos pregar, irmão, é apelar para o povo, fazer o apelo. Sai dela, povo meu. Sai dela da onde? Dos sistemas denominacionais corrompidos. Das igrejas caídas, que estão todas caídas. Todas caídas, todas. Todas estão enlaçadas com o agente do crime, o Satanás, por meio do ecumenismo. O apelo é: sai dela, povo meu. Irmão, você, irmão, que me mandou o áudio, irmão, deve se unir ao verdadeiro povo adventista, o remanescente, que já saiu dos sistemas denominacionais e agora está com a liberdade de pregar a palavra sem medo nenhum, mas pregar a palavra, meu irmão. O apelo é: sai dela, meu filho. Sai dela, meu filho. Para que você venha e pregue para o povo. Sai dela também, povo meu. Sai dela, povo meu. É isso que devemos pregar, o apelo. Diz o seguinte no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 109, diz o seguinte: na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram se repetirão. Velhas controvérsias serão reavivadas. E novas teorias estarão continuamente a surgir. Novas teorias. O povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento da profecia desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, sabe onde se encontra. Possui uma experiência que é mais preciosa que o ouro fino. Devemos permanecer firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de sua confiança até o fim. Não devemos se sair da rocha, meu irmão. Não vamos fugir da rocha. Devemos estar firmes na rocha até o fim, na confiança do nosso grande Deus, Jeová. Na confiança do nosso grande Deus, Jeová. Na história e na profecia, aqui nessa outra parte diz, o segundo está predito no capítulo 18 do Apocalipse. A mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada. Olha, meus irmãos, aqui também está escrito no livro Testemunho, volume 8, página 118, que diz, no livro de eventos finais também, quem quiser conferir, na página 174, diz, olha, segundo está predito no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e sua imagem. Está vendo aí? O segundo está predito, vou repetir, segundo está predito no capítulo 18 do livro de Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder. Você confira lá no capítulo 18 de Apocalipse, está mandando que nós devemos proclamar a mensagem do terceiro anjo com grande poder, pelos que transmitem a advertência final contra a besta e sua imagem. A besta, já sabe, a Igreja Católica e sua imagem é o domingo. É o falso dia do Senhor. A imagem da besta. Então, a quarta mensagem
que o povo de Deus deve transmitir dentro da missão dos remanescentes, está aqui a quarta mensagem. Está dizendo que nós estamos numa guerra espiritual. Veja só, meu irmão. Quarta mensagem. Nós estamos numa guerra espiritual, meus irmãos. Estamos empenhados numa guerra. Não contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades e contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Efésios 6:12. No conflito da vida, temos de enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o direito. Nossa esperança não está no homem, mas no Deus vivo. Com plena certeza de fé, podemos esperar que ele unirá sua onipotência aos esforços de instrumentalidades humanas para a glória de seu nome. Vestidos com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo o inimigo. Olha aí, meus irmãos. Vestidos com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo o inimigo. Está no livro Profetas e Reis, página 111. Devemos nos estar vestidos com as armaduras de Deus, irmãos, né? Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e as potestades e contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. Aí está no livro de Efésios, capítulo 6:12. É isso aí, meus irmãos. No livro Primeiros Escritos, páginas 50 e 51, diz o seguinte, olha. Começou a forte sacudidura. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados, peneirado. Todos que não estiverem dispostos a se sacrificar pela verdade de Deus e assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade serão joeirados, serão sacudidos, tirados fora. O anjo disse, abre aspas, achas que alguém será forçado a fazer sacrifício? Ninguém é forçado, não. Não, absolutamente. Deverá ser uma oferta voluntária de mim, de você. Será preciso tudo para comprar o campo. Tudo, dar de tudo para comprar o campo do Senhor. Pregar a verdade. Ir aos sítios, às fazendas, às cidades, às ruas, os becos, sabe? As favelas e todos os lugares e pregar a verdade, avisar o povo que se voltem para Deus, o Deus da verdade, saiam dos sistemas denominacionais, saiam das Babilônias, das religiões falsas e se voltem para Deus. Deus está precisando, meus irmãos, de pessoas que se entreguem totalmente à causa dele, dá tudo de si. Será preciso tudo para comprar o campo. É isso que Deus está querendo de nós, meus irmãos. E a quinta mensagem da missão do remanescente é: houve e haverá uma contrafação da verdade. Isso também nós temos que tomar conhecimento dessa contrafação da verdade, para que nós também possamos levar essa mensagem e advertir outras pessoas a não cair nesse erro. Houve e haverá uma contrafação da verdade. Mas Satanás não estava ocioso. Aqui diz no Grande Conflito, página 186. Mas Satanás não estava ocioso. Passou a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma. Enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Viu aí? Apresentando uma outra história em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no princípio, no primeiro século da igreja cristã, surgirão também falsos profetas agora no século 20, 21. Século 21. Está cheio de falsos profetas. E pior de tudo, sendo financiado, bufufa, dinheiro, poder, fama, ostentação.
sucesso. Com isso estão sacrificando a verdade de Deus, quando eles que estão com o microfone na mão e as câmeras voltadas para si deveriam pregar a verdade para o povo, eles estão se corrompendo, fazendo a vontade daquele que está por trás da câmara. O poder de Satanás, o poder das trevas, falso profeta. Quando diz que Satanás não estava ocioso, passou a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma, ou seja, todas as outras igrejas, os movimentos de reforma, ele passou agora a agir nelas agora para pregar a mentira. Quem são esses outros sistemas? Movimento de reforma. Temos os testemunhas de Jeová, que não pregam a verdade, quando a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas de Jesus e não de Jeová. Está vendo aí? Está no livro de Apocalipse, acho que não estou lembrado o capítulo. Mas diz lá que nós somos testemunhas de Jesus e não testemunha de Jeová, porque foi Jesus que veio aqui à terra dar a vida por nós. Outro também os mormons, o espiritismo, a teoria da evolução, mesmerismo, são tudo movimentos que tem, o hipnotismo, darwinismo, dizendo lá que, essas filosofias dos homens dizendo lá que nascemos de uma explosão, que o homem veio do macaco. Nem a senhora mãe dele podemos dizer que ela veio do macaco, porque ela é quem sabe ela foi uma serva de Deus. Então, todos esses movimentos é para tirar o foco da restauração da verdade, que se iniciava na década de 1830. Foi quando eles veio se juntar ao ecumenismo para tirar o foco da restauração da verdade, meus irmãos. E esses que estão envolvidos nisso aí, estão nas mãos do Satanás e vão ser punidos por Deus. Vão ser punidos por Deus. Pois é, meus irmãos. Como vocês podem ver, né? E, meus amados irmãos, nós temos que pregar essas 3 mensagens angélicas. Não devemos dar nosso lugar ao inimigo de nossas almas, não. Temos que pregar as 3 mensagens angélicas, meus irmãos. Temos que pregar e Deus está nos chamando para pregar essa mensagem. E vamos nos unir. E Deus está te chamando, meu irmão, para que você venha se juntar a nós, povo de Deus. A senhora Ellen White, ela teve um sonho na vida dela, que ela dizia o seguinte, um sonho que ela teve uma noite na cidade de Battle Creek. Diz, naquela noite sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora através da janela lateral de vidro. Vi um grupo marchando em direção à casa de 2 em 2. Eles tinham uma aparência severa e determinada. E eu os conhecia bem. Sabe quem era? O próprio povo adventista. Ela conhecia. E voltei-me para abrir a porta de entrada para recebê-los. Mas pensei que poderia olhar novamente. A cena havia mudado. O grupo agora tinha a aparência de uma procissão católica. Tá vendo aí? O movimento adventista tornou-se católico. Se corrompeu com a igreja católica. Um portava na mão uma cruz e o outro uma vara. Fez um círculo em torno da casa. A casa, sabe o que é? A igreja, a própria igreja denominacional, a igreja adventista. Um fez um círculo em torno da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está proscrita. Os bens precisam ser confiscados. Os bens, sabe o que é? É as verdades deixadas pelos nossos pioneiros. É a verdade deixada pelos nossos pioneiros, então eles estão botando a verdade abaixo, meus irmãos. Eles falaram contra a nossa... Ele dizia lá, eles falaram contra a nossa santa ordem. E ela diz, o terror me dominou. Corri pela casa, para fora, pelas portas do norte. E achei-me no meio de um grupo, alguns dos quais eu conhecia, mas não ousava falar uma palavra para eles, por temor de ser traída. Alguns ela conhecia, era o próprio povo adventista, que agora estava corrompido com o sistema religioso, meu irmão.
Ô meu irmão amado, meu irmão querido, preste atenção nessa mensagem de hoje. Volte-se para Deus, meu irmão. Aliás, perdão, para Deus você já está, você já se voltou. Mas dê ouvido à santa convocação que Deus está te fazendo, meu irmão. Neste dia, Deus está te fazendo uma santa convocação, porque Deus está muito triste com o povo da terra. Meu irmão, Jesus está incomodando Deus, o Pai. Ele está incomodando. Jesus está incomodando Deus. Apelando por mim, por você e por toda a humanidade. Pedindo a Deus, agora não, Pai. Pai, dê um tempo, Pai. Pai, espere mais um pouco, Pai. Não, Pai, não derrama tua ira agora não, Pai. Ainda tem o irmão A, tem o irmão B, tem o irmão C. Não, Pai, tem muitos filhos teus lá, Pai. Não, Pai, eles não podem morrer agora não, Pai. Dá uma chance, Pai. E Deus está dando uma chance. Deus está dando uma chance. Mas vai chegar o momento que o próprio filho que está intercedendo pelo pecador vai ver que não tem mais jeito e vai dizer, chega, basta. E o pai vai dizer, basta. E o mundo inteiro vai tremer. O mundo inteiro vai ouvir um grande trovão que não vão compreender. Mas os filhos de Deus compreenderão a sua voz. Basta. Porque Deus vai dizer, meus irmãos, que chegou a hora. Aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, olha. O meu povo foi destruído. Olha que tristeza. Olha que tristeza. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E ele agora vai culpar quem é. Quem é que destruiu o povo de Deus? Continuando diz, Oséias 4:6. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que tu te esquecestes da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Olha, irmãos, Deus está dizendo que vai esquecer dos próprios filhos deles. Sabe o que é os filhos deles? Os irmãos que estão dentro das igrejas sendo enganados. Os filhos da fé. É os filhos da fé. Deus vai esquecer. E é por isso que nós devemos dar um ultimato a esses filhos da fé que estão nas igrejas. Chamar eles para se voltar para o verdadeiro Deus e guardar seus verdadeiros mandamentos, meus irmãos. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Abraço. Deus abençoe a todos que estão vendo essa live. E Deus te abençoe também você, meu irmão, que mandou o áudio para mim essa noite. Deus te abençoe. Vamos unir nossas mãos. Vamos nos unir aqui porque temos um trabalho aqui na cidade de Antônio Diogo, meu irmão. Estamos te aguardando, tá ok? Abraço, irmão. Abraço.